novamente juntos para a leitura do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Gilberto, Lisandra e Ermelinda. O renascimento de Gilberto trouxe ao pai desconcertantes emoções. Ao mesmo tempo em que sentia estranhado orgulho pela chegada do primogênito diante dele, sofria surda animosidade que lhe amargurava o íntimo. Parecia conhecê-lo, permitia-se nutrir forte antipatia que lhe assomava à mente ante o delicado corpo do filhinho, ensejando-lhe, numa e noutra oportunidade, ganhas de trucidá-lo. Acreditava, nessas ocasiões, estar possuído por um furor de natureza demoníaca que o avassalava, ignorando as raízes anteriores da vida, nas quais se sustenta a realidade física, pressupunha-se de endemoniado, em considerado o que passava no turbilhonado mundo interior. Desde as primeiras manifestações da companheira em gestação, o Sr. Rafael passou a animosidade antiga a mórbido ciúme e asco, menosprezando-lhe a dignidade, os sentimentos nobres que lhes realçavam o ser superior. A esposa, sustentada pela divina vigilância, graças aos títulos de elevação de que se encontrava investida, compreendia, sofrida, a alucinação que tomava curso no esposo, embora instando a que ele recorresse à ajuda médica ou ao socorro espiritual, através da assistência do confessor, ao qual deveria confiar os problemas íntimos. Rebelde, apesar de externamente filiado a uma denominação religiosa, não se permitira penetrar pelo conteúdo sublime da mensagem do Cristo, que se encontra em todas as escolas de fé na Terra, embora as diversas expressões de que se utilizam. Desarmado espiritual e emocionalmente para as arremetidas do pensamento desalinhado em si mesmo, em face da pertinaz investida dos inimigos desencarnados, tornara-se fácil presa das distonias que se agravam em doloroso processo de desequilíbrio obsessivo. Sobrepôs, porém, a antipatia que lhe inspirava o filho à vaidade masculina, dando largas à prosápia, ou seja, a vaidade de legar à posteridade uma prole que lhe sustentasse o nome Ferguson. Apesar do sentimento infeliz, os benfeitores espirituais estimulavam-no, sugerindo-lhe estreitar o recém-chegado nos braços fortes e protetores, estabelecendo vínculo de afeição que o tempo se encarregaria de condensar e preservar em clima de elevação. Os dias, porém, sucediam-se no lar, sombreados pela instabilidade emocional do chefe da família, cujo retorno em cada viagem se convertia em dolorosos instantes de agressividade verbal e moral com que a mais afligia a esposa em demorado padecer. Dona Artemis, em estreito hábito de oração com o Senhor, granjeava títulos valiosos para sustentar-se na luta desigual com o companheiro atribulado. Graças a este concurso que fluía do alto, foi surpreendida no segundo mês de nascimento do filhinho com a chegada de Ermelinda, cunhada e amiga, convidada pelo irmão a auxiliá-la nas injunções novas da maternidade que lhe acrescia deveres domésticos pesados. Ermelinda provinha do círculo espiritual representativo e participava, desde vias pregressas, do agrupamento a que agora se religava, havendo mergulhado no corpo em tarefa de renúncia e sublimação, com que se candidatava a galgar mais altos degraus de elevação, junto àqueles com os quais viera ajudar nas atuais circunstâncias ásperas. Ou seja, são as duas mulheres que vieram de planos mais elevados para ajudar esse grupo de espíritos familiares. Continuando. Espírito nobre, anelava construir o próprio lar, pressentindo, porém, sem que soubesse explicar, que não fruiria a aventura de ser mãe da própria carne. Intuitivamente, sem embargo, esperava desatar o amor que lhe entumescia o ser na maternidade sublime, aquela que se desdobrava em favor da carne alheia, ou seja, dos sobrinhos. Tornou-se, portanto, facilmente verdadeiro suporte para a cunhada, junto aos sobrinhos, contribuindo para que a recuperação da saúde materna, que se encontrava com um organismo debilitado e frágil, passando Artemis a bendizer a fortuna de tal concessão divina. A sua presença, de certo modo, constitui por algum tempo impedimento à eclosão da irascibilidade do irmão,
logrando mudar sensivelmente a paisagem doméstica. O rapaz não tinha tantos ímpetos de violência porque a irmã estava presente. Então ele se controlava. Isso melhorou todo o ambiente familiar. 2 anos após a primeira gravidez, Dona Artemis voltou à maternidade, recebendo Lisandra, que, ao inverso de Gilberto, produziu no pai profundos sentimentos de amor. A filhinha inundou os júbilos, conseguindo uma quase transformação no comportamento que lhe era habitual. Por um processo de transferência do inconsciente, experimentou forte atração pela filha, que se vinculava por entranhadas conjunturas, razão por que se impôs esforço, devotamento para com a família, que se encontrava então na trilha imposta pela lei para os futuros resgates. Simultaneamente, debatia-se em cruéis dúvidas, como se sentisse magoado, traído por aquele ser dependente. Gilberto possuía o temperamento paterno introvertido, soturno, atormentado, raramente jovial, sempre disposto a mutismos demorados, com que amargava a própria rebeldia, que o tornava revel. Lisandra, portadora de radiosa beleza infantil, refletia os traços joviais da mãe, bem como sua alegria no passado, quando longe dos tormentos ora sofridos. Meiga e afável era o encanto do lar. Não obstante conquistasse todos com facilidade, caía vez ou outra em crises de ausências, entre aspas, que se distanciavam da realidade objetiva. Nesses momentos, olhar parado, fixa em cenas distantes, pálida, com suores abundantes e frios, vertia lágrimas longas e inexplicáveis. Felizmente, tais ocorrências em breve duração não lhe produziam danos verificáveis, já que, passada a fase, logo se recuperava, embora algo debilitada. Após o sono que a prostrava, recuperava o brilho e a agitação habitual. Preocupados, os pais recorreram ao devotado médico, que lhe receitou calmantes, alimentação cuidadosa, sono reparador, conforme a terapia de então, ante a suspeição de problemas defluente de disritmias cerebrais, com incidência primária de epilepsia. Sem embargo, Lisandra era dominada, em tais ocasiões, pela presença de clichês mentais gravados no inconsciente atual e ali arquivados pelos atos incorretos que os esculpiram na existência anterior, que ora deveria rever para superá-los, mediante resgate sacrificial. Ou seja, ela tinha lampejos de comportamentos do passado. Por isso ela tinha essas crises. No corpo pequenino e gentil, risonho e róseo, se prendia um espírito endividado, a quem a soberana legislatura facultava a sublimação, por conta da lei divina que todos podem semear o bem como o mal, a bel prazer, onde e quando desejem, porém, serão impelidos a colher onde e como semearam, pela compulsória reabilitação impostergável. Ermelinda, adestrada pelos sentimentos da fidelidade fraternal ao serviço do bem, transformou-se em anjo tutelar da família, ajudando por todos os modos possíveis, até o sacrifício, os seres que se tornaram a razão de ser de sua vida, compelindo-a ao esquecimento de si mesma. Enquanto socorria Dona Artemis, que fora vítima outra vez de grave problema de saúde, recuperava-se sob a vigília e constância da cunhada, a fim de abastecer-se de forças morais para os testemunhos que logo mais lhe chegariam às províncias do espírito generoso. Apesar da severidade dos códigos da justiça superior da vida, o amor do Pai Celestial sempre enriquece os faltosos com os dons essenciais, de modo que possam aplicar nos celeiros de luz para cultivo da felicidade futura. Nos intervalos dos padecimentos, os favores celestes transformam a justiça em misericórdia, com que endividados têm diminuídas as penas, graças aos meios que lhes chegam, objetivando suas reabilitações. Acima de todos os débitos, porém, vigem os tesouros da excelsa providência, quais flores que desabrocham inesperadas e perfumosas na coroa de espinhos impostas à alma pelos resgates inadiáveis, diminuindo as dores produzidas pelos espinhos ferreteantes de maceração libertadora. Meus amigos, são capítulos com pouco conteúdo, mas muita poesia. Espero que estejam apreciando e nos aguardem no próximo capítulo. Até mais!